Convidamos neste momento o secretário de Agricultura de Cianorte, o engenheiro agrônomo Anísio Meranin Filho, para apresentar o PROPAS, Programa de Produção Agropecuária Sustentável. Boa noite a todos. Um prazer falar para vocês aqui, ainda mais depois dessa mesa aqui, né, que foi... eu estava ali olhando, estava me sentindo representado, né, porque eu sou engenheiro agrônomo, já fui presidente da Associação Regional aqui de Cianorte, já fui delegado do CREA, então, assim, a gente se sente representado. Quando o Silvério e o Marcon vieram trazer o projeto desse curso, eu logo aceitei, disse, não, se depender de mim, a gente vai apoiar, só que eu preciso de uma condição, né? A gente está escrevendo um projeto que tem tudo a ver, e eu queria lançar esse programa durante o evento técnico. E eles logo aceitaram, então a gente fez um casamento bem legal. É um projeto como o Paulo... também já fui funcionário da Emater também, viu, Paulo? O Paulo, né, o IDR, vários outros órgãos estão nos ajudando a escrever. A última lâmina, a última transparência, né, como dizia antigamente, ela vai mostrar que o segredo de tudo é a parceria. Esse programa a gente está chamando caseiramente de Programa de Produção Agropecuária Sustentável. Aqui, né? Se quiser ir passando para mim, não tem problema. Bom, pessoal, esse programa ele visa atacar um problema muito sério que nós temos em Cianorte, que são as pastagens degradadas. A gente brinca, né, que um pecuarista que tem uma área como esse, em maio, aqui, ele começa a rezar para que o gado dele termine vivo lá em outubro. Quando termina vivo, ele termina bem mais magro. Tanto a pecuária de corte como a pecuária de leite. O grande problema que nós temos é ainda um planejamento forrageiro para você passar esse período. E a gente tem muitos bons exemplos. A pecuária não é só isso. A gente tem boas propriedades que descobriram isso e hoje estão ganhando dinheiro, estão sendo sustentáveis. Então, a ideia é trabalhar propriedades como essa. Pode passar, por favor. Qual que é a estratégia? Não é novidade, né? Todo mundo já viu falar nos CIPAS, já viu falar no ILPF, só que aqui em Cianorte, aqui na região, apesar de nós ser pioneiro, eu fiz um mestrado aqui na UEM, em cima do sistema silvopastoril. O Vanderlei Porfírio, que eu acho que é teu companheiro, era companheiro nosso na Emater, e a gente descobriu algumas áreas há 30, 35 anos atrás, que as pessoas iam tirando o café, iam deixando as grevilhas e colocando a pastagem, e começaram a ter grandes resultados. E daí Cianorte virou, nessa época, uma referência em sistema silvopastoril. Só que o negócio não engatou, e hoje o Mato Grosso do Sul, por exemplo, é o grande estado adotador desse sistema. E nós ficamos aí ainda falando em algumas coisas e com algumas dúvidas. Qual que é a estratégia do projeto? É nós pegar essa pastagem degradada, passar por um período, e daí eu coloco aqui a cultura da mandioca, porque Cianorte tem uma capacidade de industrialização de mandioca muito grande. Nós temos várias empresas que trabalham com isso e exportam para o Brasil todo, né? E a cultura da mandioca é uma cultura que nós sabemos fazer. A gente tem boa tradição nisso, então eu acredito que ela entra como uma boa alternativa e também porque ela tem um ciclo de 1 ano e meio. Se você plantar um eucalipto bem conduzido, uma espécie boa, uma adubação legal, 1 ano e meio o gado já não quebra mais ele. Ele já está grosso e alto,
que você já pode voltar com a pastagem. Então a mandioca se encaixa certinho. Mas a gente tem que pensar também em forragem, porque, como eu falei no início, o grande problema nosso é você não ter alimentação para o inverno. Daí você pode entrar com milho, sorgo, capiaçu, cana-de-açúcar, né? O que você imaginar para você produzir esse alimento para esse gado. E a ideia é você chegar lá naquelas duas últimas fotos, né? Se você é pecuarista de corte, você usufruir de uma pastagem como aquela. Se você for produtor de leite, você ter uma pastagem formada com árvores e com uma recuperação do solo, né? Por favor. Isso aqui também é uma propriedade, né? A gente fala muito em ambiência também quando a gente fala nisso, né? Não é preciso ser especialista para ver que essas vacas estão confortáveis, né? Essa é a justificativa. O pessoal do IDR me passou essa imagem. Aquela pizza lá, ela mostra uma evolução. Em 85, Cianorte tinha 40 mil hectares de pastagem. Hoje nós temos 19 mil. Então, a gente já perdeu a metade, né? Eu acredito que um pouco por essa ineficiência, né? As pessoas vão procurando. Ali, o colorido, as áreas em amarelo são as pastagens. Então, tudo que você tem ali dá em torno de 19 mil hectares de pastagem. E esse é o diagnóstico que o IDR passou para mim. Então, nós temos aí a metade de área degradada num estágio ou severa, 1.500 hectares, ou intermediária, 7.000 hectares. Só que essa transição de intermediária, de severa para intermediária, é muito, muito rápida, né? Então, do jeito que nós fazemos hoje, sem uma falta de manejo, uma falta de calagem, de correção de fósforo, tudo, você chega muito rápido na severa. Então, a justificativa é isso. Então, qual que é o objetivo do Propas? É recuperar anualmente 1.000 hectares de pastagem degradada através do sistema ILPF. Os objetivos específicos. Nós precisamos fazer análise de solo para corrigir fósforo, cálcio e magnésio. A gente acompanha áreas que são colocadas no Cianorte, é um grande produtor de frango, e os níveis de fósforo que aumentam com o esterco de frango é muito gratificante. Assim, em 2, 3 anos você observa, né? Então, hoje nós temos um passivo, né, que o esterco de frango, usado de forma errada, ele pode nos atrapalhar, mas ele pode ser o nosso grande recuperador de fósforo. Nós precisamos fazer sistemas de conservação de solo, e daí ali é um exercício, né? Claro que isso daí não é a gente que manda, mas eu dividi os 1.000 hectares em 300 hectares de mandioca e 700 hectares de forragem destinados à alimentação do bovino no inverno. Ixi, rapaz. Aqui, né? Aí tá. Se a gente considerar, eu peguei aqui o capiaçu, que o pessoal fala hoje em 30 toneladas, 40 toneladas por hectare, né? Esses 700 hectares ele produziria por ano em torno aí de 30 mil toneladas, né? Que eu poderia alimentar meus animais. A mandioca, na produtividade e no valor que está hoje a tonelada, eu teria aí mais 6 mil toneladas, mais 6 milhões de reais por ano. Aqui, o pessoal lá que conhece o Paraná vai dar risada, né? A gente fala em 15 litros por vaca dia. Isso é muito pequeno quando a gente trabalha aí com grandes regiões produtoras. Mas para a Cianorte é interessante, porque o produtor que tem 15 litros por dia numa vaca, quando ele chega no inverno, ela baixa para 8, para 6. Porque ele não tem alimento. E essa vaca, como eu falei, ela pode morrer até o final do inverno. E se ela não morrer, ela está
tão depauperada que ela vai levar mais um ano para entrar no cio, e daí é aquele ciclo, né? Então, é uma coisa muito simples, muito tímida, mas são 5 milhões de litros de leite que nós produziríamos em Cianorte. Cianorte produziu, ano passado, 7 milhões. Então, a gente estaria aqui quase dobrando a nossa área. A pecuária de corte é a mesma coisa. Eu consigo, com aquelas toneladas lá que eu produzi, eu produziria aí quase, eu conseguiria produzir até quase 3 mil animais de 15 arrobas. Também é uma conta muito tímida, que também praticamente dobraria a produção de carne que nós temos hoje. Isso daqui é a principal dificuldade, e talvez seja o fato de que a região noroeste não decolou nos sistemas, porque nós temos muitos pecuaristas, nós temos alguns agricultores, muitos agricultores, mas o produtor de madeira falta ainda. Então, quando você fala em produção de madeira, você tem que pensar naquelas duas imagens. Você tem que produzir uma madeira de qualidade para ela ter valor. Vários dados aí mostram que é muito fácil você produzir 20 metros cúbicos por hectare e ano num sistema silvopastoril. Então, se você multiplicar 20 metros cúbicos por 1.000, você teria aí 20 mil metros cúbicos por hectare e ano, aonde você vai somando, porque você não corta aquela árvore no primeiro ano. Se você cortar ela com 7 anos, com 8 anos, você multiplica pelos 20 mil. Hoje, isso daqui já está... Eu coloquei R$100 o metro cúbico da madeira para ter aquele valor de 2 milhões. Esses dias eu falando com um produtor, o pessoal da Cocamar acho que já está sabendo bem sobre isso, já estão falando na lenha, na nossa região, 130. Né? Nós ficamos sem plantar madeira, faz 6, 7 anos que ninguém planta eucalipto, porque o preço caiu muito, e hoje, né, você já tem aí um valor bom a ser pago nessa madeira. Mas a gente não quer trabalhar com um subproduto. Eu acho que com 200 árvores por hectare, você tem que pensar em que cada árvore daquela vire uma tora, aonde você não vai vender por 100, você vai vender por 200. Aqui, rapidamente, né, as oportunidades, e daí você já puxando um pouco pelo carbono, quando você trabalha ali com os subprodutos, com a lenha, com a maravalha, com o carvão, isso não... Você volta à estaca zero, né? Porque você produziu madeira, sequestrou carbono, e daí você queima e joga tudo para fora. Né? Então, a grande sacada é você ir lá para aquela cadeira, para aquela tábua, que vai durar 30, 40, 50 anos. Né? Eu achei que eu tinha uma casa ali. Né? Se você conseguir produzir uma casa de madeira, né, então você vai ter sequestrado mesmo o carbono. Aqui eu fiquei depois que eu coloquei, quase que eu tirei, né? Porque eu disse, nossa, eu vou ter um monte de pesquisador lá, e esse número de sequestro de carbono a gente sabe que tem muitas variáveis, tem muita coisa que influencia o quanto um animal produz e quanto que uma árvore sequestra. Só que a gente pensei em ser uma forma didática, né? Então eu coloquei ali 18 árvores para uma vaca de leite, que dura mais, e 10 árvores para um boi que morre mais cedo. Né? Se você colocar 200 árvores por hectare, e considerar 18, você tem mais de 10 cabeças, você conseguiria ter nesse hectare. Né? Para você conseguir uma pastagem com uma capacidade de suporte de 10 cabeças por hectare, tem que ter muita tecnologia envolvida. Né? Então, assim, você estaria tranquilo nessa questão de carbono. Né? Daí, aqui são arranjos, né, que a gente pode trabalhar. Essas áreas do boizinho branco lá são arranjos de 200 árvores por hectare. Daí, de repente, você encontra um produtor que pensa mais na madeira, e daí você adensa mais. Enfim, existe várias formas, né, para você chegar num arranjo ideal para cada propriedade. Achei a casa de madeira, né? Então,
Você imagina essa casa de madeira, quanto carbono vai ficar por quanto tempo aí? Esse é uma foto que eu copiei. A gente teve uma palestra esses dias aí com o Silvio Barros, né? E ele comentou, essas duas fotos vêm da palestra dele. Isso daí é extremamente interessante, né? A gente que está falando em administração pública. Na França, todo prédio que for ser construído público, que for ser construído de agora em diante, ele tem que ter no mínimo 50% de madeira na sua estrutura. Isso é uma lei federal francesa, né? E esse daqui é a sede do Google em Londres, né? Todo ele de madeira. Então, como já foi comentado aqui na mesa, né, o interesse que hoje temos no sequestro do carbono. Quando você começa a trabalhar com um sistema como esse, você começa a conseguir selos, né, que podem nos levar para o mundo. Né? Então, se você pegar aquele primeiro lá, é um movimento de bem-estar animal. O animal que tem acesso à sombra, além de ele ter um conforto, de ele não ser judiado, né? Hoje, se você medir a radiação no verão, no pico do verão em Cianorte, por exemplo, são 400 watts por metro quadrado a nossa radiação. Então, seria assim de você pegar 2 lâmpadas de 200 watts e ficar no lombo de uma vaca com ela acesa, né? Então, se imagine. E isso reflete na produtividade. Então, vários estudos mostram que uma vaca de leite, se tiver acesso à sombra, ela vai produzir mais que a mesma vaca que tiver a pleno sol. E o gado de corte é a mesma coisa. Então, esse movimento de bem-estar animal, depois você tem, né, floresta para todos e para sempre, né, que hoje grandes madeireiras já têm esse selo, que mostram que aquela madeira é socialmente justa, ambientalmente correta, né? Daí a Embrapa já tem aí um protocolo para você conseguir o carbono zero para a tua carne. E já existe movimentos para mesma situação para produtores de leite. Então, se você chegar num sistema como esse, você começa a ter selos que vão agregar valor ao nosso produto. Aqui, como diz o nosso prefeito, uma conta de padeiro, né? Fui somando aquela carne, aquele leite, aquela madeira, aquela mandioca, e daí você chega aí, a gente conseguiria mexer aí quase 3% no nosso VVP. Cianorte entrou para o rol do bilhão. Nós conseguimos, o VVP do ano passado foi 1.260.000.000, né? Então, esse valor seria mexido em 3% com um projetinho como esse. Qual que é a nossa estratégia? É um projeto técnico para 5 hectares. Então, porque vocês vão ver que tem subsídio em cima disso. Análise de solo, recomendação, correção de acidez, conservação de solo, o arranjo do componente arbóreo e a sequência de culturas. Nós estamos comprando, o Cianorte está licitando aí, nós estamos gastando pelo menos R$650.000 em equipamentos, porque a gente quer oportunizar que o pequeno produtor consiga fazer a lavourinha de mandioca. Então, então a gente vai ter um parque de máquinas, onde a gente vai ter pulverizador, ensiladeira, todos esses equipamentos para que ele possa trabalhar. Os beneficiários, estava comentando, né, chegou aí, isso daqui é quase que uma cópia do enquadramento ao Pronaf. Então, são área de 33 alqueires, renda até 500 mil ano, ter um cadastro na secretaria. A forma de apoio, então a gente queria fazer uma grande força-tarefa aí para fazer análise de solo, desses solos mesmo, fazer bem feito. O calcário, o esterco do frango, as horas máquinas que nós já fazemos e as mudas subsidiadas. Esse é um projeto anual de R$2 milhões.
Então, a gente pretende tirar uma parte do nosso fundo agropecuário e uma parte a gente conseguir através do governo do estado, através da SEAB, aí que seria o nosso calcário e alguma coisa do esterco. Acho que era isso. E aqui que eu falei para encerrar, né? Já se falou muito hoje aqui que ninguém faz nada sozinho. Então não adianta eu dizer assim, apesar da equipe que trabalha comigo dentro da secretaria, nós somos em 10, né? Temos veterinários, temos técnico agrícola, tudo, mas a gente não consegue fazer sozinho, porque a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de crédito, precisa de extensão, né? Precisa de conhecimento. Então eu coloquei ali, me desculpe se esqueci alguma coisa, mas a gente precisa de SEAB, IDR, IAT, Cocamar, Banco do Brasil, Sicredi, Sindicato Rural, FAEP, Conselho de Desenvolvimento Rural, a FASEC, a Arearc, o CREA, a Embrapa e as agroindústrias que vão ser beneficiadas com esses projetos também precisam nos ajudar. Era isso, desculpe se eu me alonguei muito, era só para apresentar o projeto, mas é um projeto que dia 2 de janeiro nós já vamos estar licitando o que faz parte para nós. O calcário, o esterco de frango, a gente tem esse recurso no bolso e a gente vai fazer acontecer. Beleza? Obrigado.